Bom dia, moçada. E aí? Então, mais um vídeo sobre função do segundo grau. Eu vou falar sobre esse, né, 2016, essa questão de 2016 e Enem, né, 2016, e mais um para a gente encerrar esse bloco, né? E depois nós vamos falar de exponencial. Então, bora lá. Ele falou, né, um túnel deve ser lacrado com uma tampa, né, de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola. Ó, são de segundo grau, né? E mesmas dimensões. Quer dizer, o túnel e a tampa, mesmas dimensões, né? Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área do arco parabólico, né, em questão, tudo bem? Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola, esse eixo ó, de simetria, né, que tem de um lado tem que ser o mesmo do outro, o meu aí não está muito, mas imagina-se que esteja, né, mesma quantidade dos dois lados, o eixo de simetria. De forma que se você dobrar aqui em cima do Y, dobrar a folha, esse lado de cá tem que bater com o de lá, ó. Tudo bem? Obteve-se a seguinte equação da parábola, né? Então, ficou y igual a 9 menos x ao quadrado. Então, está imaginando isso tudo e já falou que essa parábola tem essa equação, y igual a 9 menos x ao quadrado. Poupou o trabalho para a gente, né? Sendo x e y medido em metros, sabe-se que a área sob uma parábola, né, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, né, iguais a base e altura da entrada do túnel. Então vai ser 2/3 de um retângulo imaginário, que a base dele vai ser essa base aqui, olha. E a altura vai ser essa, né? Tudo bem? Então aí ele fala, né? Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Eu coloquei aqui uma figurinha, para quem não conseguiu ainda imaginar o que ele está falando, né? Mas fiz um esboço aí de um túnel, como ele está falando, olha. Então, coloquei aqui cidadão, né? Olhando para frente do túnel, ó. Então, na entrada do túnel, você vai ter essa parábola. E ele estende para lá. Eu não sei se ele vai ser nesse formato, depois que sair aqui da tampa, né? Pode ser que ele faça uma curva, qualquer coisa. Mas nós estamos imaginando um túnel. E o que é importante é que essa entrada dele, ó, olha o bico da caneta aí, né? Seja uma parábola. E que tem essa equação, segundo o autor. Bom, então para a gente trabalhar nessa equação, né, vamos discutir os aspectos matemáticos dela aí. Primeiro, ele falou que é para você imaginar que a base aqui, olha, vai estar o eixo X, né? E o eixo de simetria dela aqui, o eixo Y. Isso ele falou. Tudo bem? Ele falou que, né? Usando o eixo horizontal ao nível do chão, né? E o eixo de simetria da parábola, como eixo vertical. Tudo bem? Bom, então por isso que a gente está imaginando isso aí. Então, essa parábola, olha o bico da caneta aí. Tem essa equação, né? Y igual a 9 menos x ao quadrado, que ele falou. Olha lá. Bom, vamos dar uma organizada nas coisas, né? Para ficar no formato que a gente está acostumado a trabalhar. O que a gente costuma é colocar o x ao quadrado primeiro. Olha. Então, isso é o mesmo que menos x ao quadrado. Como não tem um termo em x, então é 0x. E o c, que é o termo independente, é 9. Essa organizada é muito importante, né? Então, o a, eu multiplico x ao quadrado, é o menos 1. O b, como o termo em x não aparece, né? Então, o b é 0, porque 0 vezes x é 0. Então, isso aqui desaparece, por isso que não apareceu lá na equação que ele forneceu. Ó. Então, o b é 0. E o c é 9, né? Ah, turma, isso aí já dá uma força grande, né? Primeiro,
Quando é negativa, a gente viu que realmente ela tem concavidade para baixo, né? Depois, corta o eixo Y onde? No termo independente, no 9. Então, eu já vou lançar a mão aqui, ó, que o vértice da parábola, ó, o Y dele é 9, ó. Bacana? Bom, eu vou mudar a tela aqui para melhorar a explicação. Então, continuando, né, a gente viu aqui, né, os valores do A, do B e do C. Então, o C me permite descobrir que o vértice da parábola está lá no 9, né? Então, o Y do vértice é 9. Claro que o X do vértice vai ser 0, ó, por causa da simetria, do jeito que ele falou, né? Então, eu preciso agora, essa altura aqui da tampa, né? Eu já sei, 9. Eu preciso descobrir a base dela, olha. Porque ele falou lá no retângulo, né? Igual a 2/3 da área de um retângulo, cujas dimensões são respectivamente igual a base e a altura da entrada do túnel, né? Por isso que eu preciso descobrir, olha, essa base. E para descobrir essa base, eu preciso descobrir onde a parábola corta o eixo X. Olha o biquinho da caneta, né? Preciso descobrir esse pontinho e esse, olha. Ah, turma, isso são as raízes, né? Toda função corta o eixo X nas raízes, né? Então eu coloquei aqui, ó, cálculo nas raízes. E como é que eu calculo raiz de qualquer função? Primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, o que for. Iguala a função a zero, ó. Por isso que a iguala é a zero. Aí fica uma equaçãozinha do segundo grau, né? Quem quiser aplicar a Bhaskara, tudo bem. Pode organizar ela dessa forma aqui, ó, com o A, o B e o C com esses valores, né? Mas quando ela é incompleta, que o B é zero, né, nesse caso, eu não preciso aplicar a Bhaskara. Basta fazer o seguinte, ó, o 9, né, tem uma adição aqui, ó, tá mais, né? Então, passa uma subtração para o outro lado. Então, menos. E aí, como eu tenho menos dos dois lados, menos com menos mais, né? Então, eu fico com x ao quadrado igual a 9. Você já está acostumado a resolver isso aí. Agora, muito cuidado aqui na hora de passar esse expoente 2 para o outro lado. Ó. Ele tem que passar, turma, mais ou menos, né? Sempre. Expoente par passa para o outro lado mais ou menos. Raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Pegando mais, ó, mais raiz de 9, então dá o 3. E pegando o menos, né, vai dar o menos 3. Ó. Então, essa parábola vai cortar o eixo X. Eu coloquei aqui, ó, no 3 e no menos 3. Professor, esse negócio de X linha, duas linhas, eu já falei que é só para diferenciar, né? O importante é que as raízes são menos 3 e 3. Aí, quanto vai ser essa base do túnel, olha? Quanto que tem de menos 3 até 3, né? A turma, você tem dois jeitos de fazer. Lembrar que eu tenho 3 daqui e do lado de lá é menos 3, mas quando eu estou achando o comprimento aqui, olha, eu não pego com sinal, né? Então eu tenho 3 de cá e 3 de cá, então dá 6. Outra forma é você fazer 3 menos menos 3, né? O maior menos menor. Agora que você faz 3 menos menos 3, menos com menos mais, com 3 mais 3, que dá 6. Então essa base aqui, olha, tem 6. E a altura tem 9. Como ele falou que essa tampa, né? Essa tampa, né? Vai ser 2/3 de um retângulo que tem essa base, tem essa altura. O que eu falo, né? Que a área que ele está procurando é 2/3 da área, esse índicezinho aqui, ó, dizendo área do retângulo, né? Área, superfície, né? Por isso que a gente coloca o S aí, né? Muito bem. 2/3 fica aqui. A base a gente já viu que é 6, né? Fez a discussão aqui de menos 3 a 3. Vezes a altura que é 9. Simplifico o 3 com 6, ó. 6 dividido por 3 é 2, né? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 9, 36. Ele falou que isso é em metro, então, tranquilo, não vou preocupar com unidade. Então, a resposta certa é a letra C. O nó revisada? Então, a altura foi fácil, que é o termo independente, é o 9. A base é a distância de uma raiz na outra. Ó. Como que eu calculo as raízes? Igual a função a zero, né? Quem quiser aplicar a Bhaskara para achar as raízes, pode. Nesse caso, eu só peguei o 9, né, que estava aqui mais, né? Passou menos, ou seja, subtração. E achei as raízes. Bacana? Então, mais um vídeo de função quadrática. E até a próxima. Um abração.